Presidente, antes da gente aprofundar a questão do, acho que o Eduardo Cunha vai voltar aqui, eu queria falar em tese sobre o instrumento do impeachment. O senhor que é um especialista na Constituição, a gente sabe que no direito, quer dizer, você pode ter várias interpretações, né? A lei não é uma lei seca ali parada, tanto que no próprio Supremo, quando você tem muitas vezes discussão sobre temas muito sensíveis, às vezes o plenário está dividido e são 11 pessoas que são os que mais entendem da Constituição em tese, não é isso? Então, o que a gente tem aqui, independente dela ser culpada ou não culpada, eu não quero entrar nessa questão, mas independente disso, quer dizer, você tem de um lado uma presidente que não tem acusações diretas contra ela, o Fernando Henrique já disse isso, o Jobim já disse isso, o Alckmin aqui já disse isso. Por um outro lado, você tem uma crise política política e econômica muito importante, grave. Quer dizer, o impeachment pode ser, em algum momento, usado como um instrumento de solução dessa crise, ou confirmando a presidente no cargo, ou tirando a presidente do cargo. O senhor não acha que é frágil se o impeachment vinga, quer dizer, ela sair sem ter uma acusação direta contra ela, e não falta para a Constituição brasileira um instrumento como o recall, ou como o referendo revogatório de mandato, ou no parlamento existe o voto de desconfiança, que pudesse solucionar as crises de uma maneira mais, que poderia ser entendida, poderia ser mais legítima, porque são instrumentos previstos para isso? Desde a Constituinte que a gente discute a adoção, por exemplo, do regime parlamentarista, ou de um semi-presidencialismo. Seria uma grande solução. Hoje, recentemente, o próprio vice-presidente Michel Temer falou num semi-parlamentarismo, em suma. Está se falando na construção de um modelo híbrido. Claro, se nós estivéssemos num modelo parlamentar, certamente, e com a base esfacelada que nós temos hoje, certamente o governo já teria caído. Não é? Mas agora, o impeachment não é um instrumento para solucionar a crise, juridicamente, em tese. Serve para isso. Com certeza, nós tivemos esse quadro no caso do governo Collor, né, em que, de fato, havia todas aquelas acusações, mas havia também um impasse político, um quadro de ingovernabilidade. Não basta só a acusação, é preciso que haja uma ambiência política. Ministro, não dá para acreditar que o Collor foi cassado, sofreu o processo de impeachment por causa da Elba. Não, com certeza não. E eu tenho dito isso também, Boris, ressaltando esse aspecto, e iria tocar, respondendo a pergunta da Mônica. A rigor, nós não precisamos de um Fiat Elba para caracterizar a responsabilidade política. Se nós olharmos os tipos do crime de responsabilidade, nós vamos ver crime contra a lei orçamentária. Né? Portanto, é algo bastante genérico, desrespeitar a lei orçamentária, gastar sem autorização legal. Isso já é considerado crime de responsabilidade. E pode levar a uma situação de debacle econômica, como aparentemente nos levou. Hoje esses números podem estar até contabilizados. Quando a gente fala que tem um déficit na conta de 200 bilhões de reais, aparentemente foi um exagero nos gastos, especialmente no período eleitoral. Ou crime contra a probidade da administração. Não precisa ser o crime de corrupção, mas precisa ser a responsabilidade por todos os demandos no campo da probidade. Portanto, aqui nós não estamos falando de um tipo penal preciso, nós estamos falando de um tipo penal de caráter aberto, por isso se fala de crime político.